Benedito, temos uma questão aqui no Facebook, onde a pessoa gostaria de saber por que os animais sofrem tanto. Por que nós, seres humanos, maltratamos tanto os seres inocentes? Ah, não, aí são 2 questões. Por que que eles sofrem fisicamente? Mas aí justamente, se eu não valorizo a minha vida, eu também não, como é que eu vou valorizar a vida do meu animal? Se não há eu não eu s dentro dessa questão, se não há uma valorização de uma vida humana, de uma criança, como é que você vai valorizar a vida de um ser que é o nosso irmão menor, né, que nós chamamos de irracional e que a gente sabe que de irracional eles não possuem quase nada, já há fragmentos de pensamento, há um princípio de inteligência, aonde tenha muito nos ensinar. Então, assim, se o indivíduo não se ama, ele não entende o valor da sua existência, é óbvio que ele não vai entender o valor da existência nem do próximo dele e muito menos de um animal, muito menos de um animal. É nessa circunstância que eu digo, né, nós só teremos uma preocupação com a natureza, com a ecologia, até o processo de sustentabilidade, quando nós passarmos a nos amar. Por isso que a minha fala é o cuidado que nós devemos ter com as nossas crianças. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Desenvolver nelas características da bondade. Desenvolver nelas o processo emocional, que elas entendam o seu próprio processo emocional. Porque se ela entender o próprio processo emocional dela, se ela for ensinada e educada a se amar, ela vai valorizar a existência dela. E automaticamente ela vai valorizar não só a existência dela, mas como do próximo mais próximo, do indivíduos que estão na sociedade e os nossos irmãos menores da criação. Agora, se você pega uma criança que ela foi abusada, e aí não é só o abuso do estupro, você tem o abuso emocional, você tem as chantagens psicológicas, né? Você tem alienação parental, que isso é de praxe, isso é de costume, porque 2 adultos que se dizem adultos, não conseguem resolver a sua situação de divórcio, eles passam a usar intermediários, são seus filhos, para atacar um ao outro, destruindo na cabeça de seus filhos a personalidade de maternidade e de paternidade. Existem inúmeros abusos, inúmeras circunstâncias. Então, nós estamos construindo indivíduos que vão entrar para a sociedade extremamente violentos, destruidores, sem nenhuma responsabilidade nem com a vida deles e nem com a vida do próximo. Ao ponto que, se tiver de uma brincadeira, esses indivíduos estiverem alcoolizados, e nem precisa disso, vão atear fogo numa pessoa. Ou vão atacar um transexual, ou vão atacar ou qualquer outro indivíduo que seja diferente. Então você começa a ver as barbaridades, você vê a pedofilia, o feminicídio, você vê o racismo e assim por diante, a homofobia e assim por diante. Mas justamente por falta do desenvolvimento emocional daquele ser, que é extremamente necessário e importante. Então você vê coletivamente tudo isso se refletindo na sociedade. Você vê o machismo. Nunca se viu tanto feminicídio, mulheres sendo espancadas, divorciaram, não querem mais, e homens não aceitando, ao ponto de matá-las. Então você vê um desequilíbrio emocional. E aí, quem é que está gerando esse processo educativo? Somos nós. Somos nós que estamos gerando, através dos nossos preconceitos, do nosso julgamento, do nosso crivo, o ângulo como nós olhamos as coisas, né? Piadinhas machistas, preconceituosas, racistas e assim por diante. E aí é óbvio que você vai ver a violência também entre os animais, as pessoas atacando e matando os animais, sem nenhum, sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma preocupação.
aí vão amarrar o animal, vão arrastar o animal com o automóvel, e assim, essas coisas todas que nós observamos dias após dia. E o meu olhar aqui não é um olhar de julgamento, mas de conscientização, porque aí é um papel que cada um que está aqui dentro, individualmente, tem que voltar a si e dizer aonde eu estou inserido, o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer aonde eu estou inserido? Com as crianças que me cercam, com as pessoas que me cercam, com a realidade que me cerca. O que eu estou fazendo? Qual é a justiça que eu estou fazendo? Tendo a justiça, ninguém precisa sair aqui e regaçar as mangas. Não é nesse sentido. Eu estou dizendo de caridade, de gentileza, de acolhimento, de amor, de afeto. O amor é tão poderoso que é óbvio. Você pega uma criança em qualquer situação, ou um adolescente que foi violentado fisicamente, emocionalmente, se você me questionar, existe a possibilidade desse indivíduo se harmonizar psiquicamente? Eu digo a você que sim, porque o amor é tão poderoso, o amor é tão forte, que do amor vem a essência do nosso magnetismo, que adentra ao psiquismo e ao organismo daquela pessoa. Ele é muito forte, a questão do amor, nos ajudando a reorganizar traumas, dúvidas, medos, anseios. Há a possibilidade. O amor é uma arma, é uma ferramenta extremamente poderosa, uma arma do bem, se assim posso dizer, extremamente fortalecedora. E isso nos ampara. Agora, o animal sofre a questão física porque ele é uma alma presa a um corpo físico. Aí tem uma diferença: o animal não tem processo expiatório. Então, o animal tem a dor física. Nós, além da dor física, nós temos dor moral. Porque ainda a dor no processo físico, ela é um termômetro para te dizer como que está o seu estado emocional, físico, espiritual. Então a dor, ela não pode ser vista numa ótica de punição, ao contrário. Se você não tiver dor no corpo, você não vai ter a noção de que aquela dor é algo que está lhe possibilitando a enxergar um estágio da doença. Então a dor tem esse processo. Agora, nós temos a dor moral, que é pior do que a dor física. O animal tem a dor física porque ela é uma alma presa a um corpo físico que vive num ambiente material. Aquele corpo, ele tem seu começo, meio e fim. Não tem como. Então, as doenças que o animal vai ter, seja câncer ou qualquer outro tipo de doença, isso não está ligado a nenhum processo expiatório, mas simplesmente é uma questão orgânica, física. E se você me questionar se isso ajuda no processo da evolução dos animais como alma, sim, não tenha dúvida. Mas a dor que os animais sentem é diferente da nossa, muito diferente. Muito diferente. Então, isso nós precisamos entender. Nós sofremos porque temos o processo do livre-arbítrio. O animal não vive pelo processo do livre-arbítrio. Eu disse que ele tem fragmentos de pensamento, ele não tem um pensamento contínuo. O animal, se ele olhar no espelho, ele não se reconhece. Nenhum animal se reconhece se ele olhar no espelho. Por quê? Porque ele não se enxerga ainda como uma individualidade, porque o animal vive o presente. Ele não consegue nem viver o passado nem o futuro. Só nós conseguimos porque temos o pensamento contínuo. O animal não. Nós podemos voltar tranquilamente ao passado e podemos viajar ao futuro. O animal não pode. Ele tem fragmentos de raciocínio, ele consegue associar situações, ele consegue, né, dentro da sua capacidade, da sua possibilidade, ele consegue, né, para se alimentar, usar certos elementos da natureza como um utensílio, instrumento para se catar a comida, ou se cutucar o fruto, ou pegar a pedra e quebrar. Né? O animal observa o ambiente dele. Observando o ambiente dele, ele vai criando esse fragmento de raciocínio do que ele pode fazer. Né? O próprio cachorro.
Se você encosta a porta, ele no primeiro impacto ele não vai conseguir abrir, mas ele vai observando, vai tentando, ele vai chegar com o focinho dele e vai empurrar e abre a porta. Ou o lixinho do banheiro, ele vai observar, ele vai lá fuçar, ele vai olhar que tem aquela linguetinha do lixinho, ele vai lá com o focinho e abre a tampa. Mas ele observou, ele vai observando, ele vai analisando o que pode ser. Então vai chegar um momento que ele consegue associar. É nessas associações que ele cria fragmentos de raciocínio.